O Boruto e o Momoshiki agora tem um segredo. Quer saber mais? Então pega o pergaminho que hoje eu vou analisar. E aí, gente, como é que vocês estão? Eu sou o Rafa, editor daqui Naruto, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o capítulo 67 de Boruto. E esse capítulo teve bastante coisa interessante. Algumas coisas eu gostei bastante e outras eu acho que poderiam ter feito melhor. Mas eu não sou o Kishimoto, né? Apesar disso, se você gosta do meu trabalho, deixa o like aí embaixo que isso ajuda imensamente o canal. Se você não conhece o meu trabalho ainda, assiste até o final. Se você gostar, deixa o like e aproveita e se inscreve para não perder mais nenhum vídeo e ativa o sininho, beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Falando sobre a capa. A capa tem a Ada na frente, a Ada tá linda e maravilhosa. O Rodrigo até me zoou lá, o Rodrigo da Wake, né? Me zoou que ia ficar falando horas dessa capa. Mas assim, não tem muito o que acrescentar a essa capa. A Ada tá ali linda e maravilhosa e não tem mais o que falar. Como eu sou bonito, como sou forte. Sim, mais do que qualquer outra coisa na Terra. A lua, as estrelas, o sol brilhante são insignificantes diante de mim. Nada é mais bonito que eu. Só que a gente já pode emendar aqui a relação dela com o Code. E eu acho que o Code vai trair ela. Ele vai tentar usar o Kawaki como sacrifício lá para a Árvore Divina. Isso se ele não descobrir o pequeno segredo que eu estava falando antes do Momoshiki e do Boruto. Vamos ver como é que vai acontecer isso. E falando em Code, vamos falar um pouquinho do desenvolvimento do Code nesse capítulo. E um pouquinho da batalha, né? Que não foi exatamente uma batalha, foi mais uma humilhação para o Code. Mas enfim, vamos falar um pouquinho dele. E eu amei o que o Kawaki fez com o portal, entre aspas, do Code, né? Não dá pra chamar de portal pelo que o Amado deixou entender alguns capítulos atrás, mas daquelas marcas de garra dele. O Kawaki, ele simplesmente diminuiu o portal ao ponto do Code não conseguir passar por eles. É uma coisa que faz sentido e eu não esperava. Gostei da forma como o Kawaki tá usando os poderes do Ishiki, e não só os poderes, como ele tá ficando parecido até na personalidade. Com essa pose mais confiante, mais imponente. Tô gostando bastante disso, ele tá ficando um pouquinho mais classudo. E ao mesmo tempo, ele tá bem puto. É uma coisa muito típica do próprio Ishiki, né? Isso inclui a forma que o Kawaki colocou o Code no lugar dele. O Kawaki falou pro Code parar de se achar e de querer decidir o destino das pessoas e tudo mais. Isso eu achei bem legal. Além disso, não sei se vocês chegaram a perceber uma pequena mudança no padrão do karma do Kawaki. E agora que ele tá controlando o karma, né? O karma é dele, o Ishiki deixou de existir, não vai mais voltar pelo karma dele. Ele mudou um pouquinho o padrão, assim como a gente tinha visto com o próprio Boruto. O Boruto tinha mudado no rosto, né, e tal. Agora o Kawaki, ele mudou no antebraço. E a gente não vê muito do antebraço dele quando ele tá no karma e tal. A gente vê mais a parte da frente, né? Na verdade as costas da mão, né? Mas enfim, geralmente a gente vê só essa parte do karma dele. Só que em alguns momentos da luta do Garo, e acho que em alguns outros momentos também, mas eu lembro agora mais da luta contra o Garo, aparece a parte de trás do karma dele. É bem diferente do que apareceu nesse capítulo. Então é importante notar essas mudanças, porque isso pode acarretar em alguma coisa mais pro futuro. Além disso, a gente não viu exatamente como é que tá lá durante a luta final, né? Aquele flash forward que a gente viu lá no primeiro capítulo, lá no primeiro episódio, a gente não viu como é que era a parte de trás. Só que o olho do Boruto tá muito parecido com o que era quando ele ainda era um receptáculo do Momoshiki. A gente vai falar sobre isso, calma. Outra coisa interessante de notar nessa luta é a forma como tanto o Code quanto o Kawaki ficaram muito putos. Porque assim, o Code, ele chegou a falar que ele tava com muita raiva de perder pro Kawaki dentre todas as pessoas. Então, porque ele tem aquela rivalidade com o Kawaki, porque ele queria ser o receptáculo do Ishiki e o Kawaki acabou sendo escolhido porque o Code não era compatível. Isso ainda remete ao sonho do Kawaki com o Code, onde o Code estava fazendo bullying com ele, estava batendo nele e tudo mais. Então, assim como eu disse no vídeo que eu falei sobre esse capítulo do sonho do Kawaki, eu acho que aquele sonho não foi só um sonho, foi uma lembrança, que lá realmente aconteceu. E eu acho que por isso que o Code tá tão puto, e por isso que o Kawaki, inclusive, tá muito puto. E ele tá tão puto, mas tão puto, que ele causou uma explosão tão forte, mas tão forte, que chegou a jogar ele mesmo muito longe. Né? E a gente vai falar sobre o estado dele um pouco mais pra frente. Mas falando um pouquinho mais dessa explosão que o Kawaki fez. E assim, como eu disse, ela foi muito forte, muito forte. Só que o Code foi bem esperto, né? Ele enfiou a mão dentro da cabeça dele, inclusive essa cena foi muito estranha, tirou o Daimon de lá e ele fez a habilidade do Daimon refletir aquela explosão. Ele foi esperto em supor isso, porque não tinha como saber, não tinha como ter certeza que ia funcionar. A gente entende agora que a habilidade do Daimon é uma forma passiva, o Daimon não precisa ativar ela,
Só dele estar ali, já, a habilidade já ativa. E ainda dá pra ver o quão corajoso é o Code. Porque eu mesmo não faria isso. Eu acho que eu ia tentar fugir de alguma outra forma. Não ia tentar me sacrificar usando uma criança no meio, né? Acabou de matar o irmãozinho! E essa forma passiva de usar a habilidade do Daimon me deixou interessado não só pela habilidade, mas pelo próprio Daimon. Até porque ele demonstrou uma vontade de lutar, ele gosta de conflitos. Então, apesar de eu não gostar desse personagem e achar ele muito irritante, eu acho que ele tem alguma coisa a acrescentar pra gente. E como eu falei antes, a explosão foi tão forte que jogou o Kawaki longe. E a Ada ficou preocupada e tal, porque ela é apaixonada pelo Kawaki justamente porque ela não pode afetar ele com os poderes dela, porque ele é um Otsutsuki, e o Code foi ver se ele estava bem. Algumas pessoas falaram que a forma que o Code fez para ver se o Kawaki estava bem foi porque ele estava com medo da explosão, ou do Kawaki levantar e voltar a humilhar ele, porque aquilo lá foi uma humilhação, não foi uma luta de verdade. Só que assim, existe até essa possibilidade, só que o que eu vejo é que foi mais estratégico, porque ele podia sair de fininho. Só que apesar disso, o Shikamaru ainda viu ele fugindo. Ele acabou falhando nisso, se for realmente isso, mas ainda pode ter sido por medo, ou ele estava tentando bolar uma outra estratégia, sei lá. Mas, enfim, eu acho que não foi exatamente por medo. Até porque a gente viu o quão corajoso o próprio Code foi em tentar usar o Daimon e tudo mais. E apesar do Code ter fugido e o Shikamaru visto, lá pro final do capítulo a gente vê uma interação entre o Code e a Ada, e o Code afirma que ele tem uma forma de chegar mais perto do amado. E nessa cena aparece o Shikamaru. Então, muito provavelmente, o Code acabou marcando o próprio Shikamaru, e assim que o Shikamaru estiver perto do amado, o Code vai acabar saindo daquele portal, entre aspas, dele, daquela marca dele. A Ada vai avisar ele, claro, porque ela é basicamente os olhos dele, e ele vai tentar fazer o amado tirar os limitadores dele. Então vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Mudando um pouquinho o núcleo da batalha do Kawaki e do Code, falar um pouquinho do Naruto. E sobre a dor que ele estava tendo de perder um filho. E eu sei que a dor de perder um filho, sei não, né? Eu imagino porque eu nunca perdi um filho, eu não tenho filhos. Mas eu imagino o quão difícil deve ser, porque perder um pai, como eu perdi recentemente, foi difícil. Perder um parente próximo, já perdi um vô também, já faz alguns anos. Então eu sei o quanto é difícil perder um parente, mas perder um filho deve ser ainda mais difícil. O sofrimento do Naruto até me fez lembrar uns episódios que eu estava assistindo agora do Shippuden, tô reassistindo o começo do Shippuden com meu namorado, e alguns dias atrás eu vi a tio recebendo a notícia da morte do filho dela e da nora dela, e o quanto ela sofreu. Então dá pra imaginar, até com base na minha avó sofrendo por causa do meu pai e tudo mais, meu avô também, dá pra imaginar a dor que eles estão sentindo, apesar de não poder saber nunca o que é perder um filho, né? Apesar disso, Naruto é o Hokage e muitas pessoas dependem dele, não só para trabalhar, mas também pelas decisões que ele vai tomar para a vila, como é que as pessoas vão viver a vida delas, porque tudo depende diretamente das decisões do Hokage. Inclusive, o campo de batalha do lado que estava acontecendo, a batalha entre o Kawaki e o Code, o Naruto poderia ter feito toda a diferença. E ele não foi lá, ele não tentou fazer nada, ele estava chorando pelo Boruto. Eu sei que é difícil, mas mesmo assim, o Naruto devia ter reagido. Reage, mulher, bateu capete. E o Shikamaru fez certo em tentar trazer o Naruto de volta para a realidade, para depois ele chorar pelo luto, depois ele sofrer. E depois o Shikamaru até acabou sendo mais insensível ainda, principalmente falando sobre como lidar com o Kawaki, né, depois de tudo aquilo que tinha acontecido. E o Naruto já estava puto por tudo que estava acontecendo e deu uma invertida no Shikamaru. E eu achei bem feito. Só que mesmo assim, o Naruto demonstra uma certa dificuldade para aceitar o Kawaki dentro da família dele. Porque ele fala que ele é praticamente da família. Só que em outros momentos, ele já chamou o Kawaki de filho. Então é um pouco estranho como é que ele está lidando com isso. Acho que também para ele é muito novo, né? Essa adoção do Kawaki e tudo mais. Mas eu acho bom a gente ficar de olho nisso, porque isso pode ser até um ponto de virada lá pra frente para aquele flash forward lá que aconteceu no futuro. Só que assim, o drama logo para porque o Boruto volta à vida. E como é que ele volta à vida? Através do Momoshiki, através do Karma. E o que o Momoshiki faz e qual a explicação dele ter feito o que ele fez? Bom, o Momoshiki usou o Karma, as informações que ainda não tinham sido descompactadas, transformou elas nos dados do próprio Boruto, e dessa forma ele curou aquele buraco que tinha dentro do Boruto e regenerou ele e ressuscitou ele de certa forma. O Momoshiki pegou o restante do Karma que ainda não tinha sido descompactado, transformou nos próprios dados do Boruto, porque eram dados dos Otsutsuki, mas ele transformou em dados do próprio Boruto para regenerar ele.
E o porquê que ele fez isso? Ele fez isso porque senão ele ia morrer, igual o Ishiki. Porque o Ishiki ele não tinha pra onde ir, ele não tinha mais uma âncora. Se o receptáculo dele morresse antes de completar toda a otsutsuficação, o espírito dele ia acabar se dissipando, que foi o que aconteceu com o Ishiki. Mas o Momoshiki não queria que isso acontecesse. Então ele usou o resto dos dados dele para regenerar o Boruto. E dessa forma, o Momoshiki não pode mais reencarnar dentro do Boruto. Então ele, apesar do Boruto ser sim 100% Otsutsuki agora, graças a essa ação do próprio Momoshiki, o Momoshiki não pode reencarnar nele, porque os dados não foram totalmente descompactados. Eles foram transmutados no próprio Boruto. E é diferente do que aconteceu com o Jigen. Porque com o Jigen, ele já tinha todo o karma dele descompactado, então mesmo que o corpo dele fosse incinerado, como realmente foi, o Ishiki ainda poderia voltar. Diferente do Kawaki, que não tinha o corpo totalmente descompactado, e dessa forma, se o Kawaki morresse, o Ishiki não teria como voltar de qualquer forma. E é isso que o Momoshiki temia, porque ele precisa da âncora dele, ele precisa de um lugar onde o espírito dele pode estar preso, mas ele não tem um corpo físico, que esse corpo seria o do Boruto. Então a relação entre o Momoshiki e o Boruto vai ser muito parecida com o que era o Naruto e a Kurama antigamente. E o Momoshiki dá a informação que o Boruto ainda pode ser usado como sacrifício para a árvore divina, para plantar a árvore divina, né, para o 10 Caldos virar a árvore divina. Essa informação faz sentido porque ele virou 100% Otsutsuki e agora falta só o Code descobrir. Mas eu acho que o Code vai ficar por um tempo com essa ideia de colocar o Kawaki na linha de frente. E eu acho que é aí que vai entrar essa explicação do Flash Forward. Lá na frente, eu acho que o Kawaki vai se revoltar contra a vila graças a Ada. Porque a Ada vai abandonar o Code, porque ele vai tentar trair ela para usar o Kawaki como sacrifício, sem saber sobre o Boruto. A Ada vai se revoltar com ele, ela já vai estar revoltada tanto com o sistema ninja quanto com os outros sistemas. Ela vai se juntar com o Kawaki e assim os dois vão se revoltar e vai ter aquela cena que a gente viu lá no começo. E sobre o capítulo, é isso que eu tinha para falar para vocês. E se você gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo. Se você não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho, né? E comenta aí embaixo o que você achou do capítulo também. Não esquece de me seguir aqui no Instagram. Tô voltando a postar. Sim, eu tô prometendo mais vezes que tô voltando a postar, mas eu realmente voltei a postar. E eu espero vocês num próximo vídeo. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Fiquem com Kaguya.